Cara, isso não alugou um triplex na minha cabeça. Isso alugou a porra do Tocantins, alugou a Avenida Paulista inteira na minha cabeça. E aí, paninhas, tudo bem com vocês? Eu sou Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma palestra que eu participei, menina. Uma palestra que me deixou tão em choque, assim. Eu parei pra refletir tanto em umas coisas tão pequenininhas, assim, que a indústria usa na nossa vida. Que, assim, pra quem não sabe, eu sou jornalista. Atualmente eu tô focando um pouquinho em jornalismo de dados e também tô focando um pouquinho em jornalismo de saúde ali. Eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar muito as editorias, explorar tipos de pautas diferentes. E se você quiser dar uma olhada na minha página da Agência Mural, eu vou deixar aqui um printzinho, mais ou menos, pra você ter uma noção de como é que eu gosto de fluir, assim, em áreas variadas. Eu também vou deixar meu portfólio aqui na descrição pra você dar uma olhada se você quiser. Recentemente eu participei de alguns eventos, como o 5º Domingo de Dados, que é um evento que acontece ali, feito pela Meta e pela Google, que junta vários jornalistas do mundo ali em um ambiente, que no caso foi na ESPN esse ano. Eu fui convidada para participar desse evento como jornalista, tá? Não como youtuber. Fui convidada para participar desse evento porque me chamaram para fazer uma pauta de dados ali pelo artigo 19. A matéria já foi publicada, também vou deixar aqui na descrição para vocês verem. E aí, com isso, eu acabei me interessando um pouco por dados e, enfim, meio que qualquer coisinha assim que fale sobre dados e que seja de graça, porque eu sou pobre, eu vou participar. E eu participei recentemente de um evento chamado Cerveja com Dados. Eu achava que era só o nome mesmo, mas a gente realmente ganhou várias cervejas no dia, mas enfim. O Cerveja com Dados basicamente é uma conversa meio que informal assim entre jornalistas, que eles trazem alguns jornalistas experientes em algum evento, algum tipo de área, e eles vão palestrar sobre esse assunto, e ao final você pega o seu vale cerveja, pega a sua cerveja, ou então uma bebida qualquer que você queira, pode ser um suco, e aí depois disso você pode sentar lá com os palestrantes e debater sobre esse assunto. É um evento que eu achei bem interessante. Eu achei que foi um ótimo jeito de fazer jornalistas se conhecerem, assim, de áreas diferentes, mas falando sobre dados, né? Já que a pauta do evento é dados. E uma das jornalistas que fez essa palestra, que participou dessas palestras, foram 5 jornalistas. Um deles era um cara trans, que ele fala sobre a falta da comunicação de dados no meio trans, né? Ele até faz uma pergunta lá, tipo, você conhece pelo menos um jornalista de dados? Aí o pessoal falou lá aquele cara da Dia TV. E aí, tipo, ele fala, tá, mas ele não é jornalista de dados, ele trabalha com entretenimento, mas tem algum jornalista de dados que seja uma pessoa trans? Não precisa ser um homem ou uma mulher trans, entendeu? Pode ser não binário, pode ser qualquer parte da gama T do LGBTQIA+. E aí, ninguém sabia responder. E ele falou, pois é, eu também não sei, eu sou o único que eu conheço. E é basicamente por isso que a gente não tem dados sobre pessoas trans. Isso aqui é só uma contextualização pra vocês entenderem a importância do jornalismo de dados. Todos os dados que você vê na sociedade, todas as pesquisas do IBGE, pesquisa que você vê aí sobre áreas desmatadas, tudo isso usa jornalismo de dados. O jornalismo de dados, ele é crucial para qualquer tipo de jornalismo que você trabalhe com questões científicas, porque ciência é dado. Uma dessas jornalistas, agora já indo direto ao ponto, ela se tornou uma pessoa muito encucada com a indústria farmacêutica. Tanto que tem uma hora que ela fala que uma vez ela foi no balcão, assim, da farmácia e falou, eu ainda vou descobrir o segredo de vocês. Pra atendente, a atendente ficou tipo... Que segredo, amiga. E basicamente, o que aconteceu? Anos atrás, aproximadamente em 2013, ela foi comprar um remédio, um antidepressivo, que era a primeira vez que ela tava tomando. E chegando lá, ela se deparou com uma situação muito intensa, assim, uma situação que todo brasileiro já passou na vida. Ela viu lá um remédio que era tipo R$120, alguma coisa assim. Só que aí a moça do balcão fala, se você colocar o seu CPF, você vai ter um desconto assim de tipo 70% nesse remédio. E aí, com isso, ela ficou muito encucada, mas, mano, a realidade do brasileiro não te permite negar uma promoção dessa. A gente recebe pouco, a gente tem pouco acesso a remédios que sejam mais caros, né? Porque não são todos os remédios que o SUS cobra. A gente tá numa realidade que não nos permite olhar pra uma promoção de 70% de desconto e falar, não preciso disso, entende? E aí você pega um antidepressivo, é um remédio que você vai tomar todos os meses. Todo mês você vai ter que comprar uma caixinha nova daquele remédio. Tem condições de você ficar pagando tipo 150, R$200 esse remédio todo mês?
sendo que você tem a opção de, botando aquele desconto de 30% ali, pagar tipo R$ 45 nele? Não tem condições, cara. A gente mora no Brasil, a situação aqui é tensa, o trabalho é desvalorizado pra caramba. E, porra, eu tô falando de uma mulher que é formada em comunicação social, assim como eu. E, porra, eu vou até explanar aqui, né? Eu não gosto de explanar, mas, porra, eu sou jornalista. Ainda assim, eu ganho um salário mínimo. Essa é a realidade do brasileiro. E aí vem a questão toda ali, né? Que começou a se questionar se estava certo isso. E aí passou anos e anos aquela pauta palpitando na cabeça dela, até que ela começou a pesquisar sobre isso. Essa foi uma pauta que demorou 3 anos pra ficar pronta. Depois que ela publicou, praticamente todos os jornais publicaram sobre. Usando a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, ela foi lá e chegou em uma grande farmácia, uma grande farmacêutica, né, uma empresa que todos nós conhecemos e não podemos citar nomes, e pediu todos os dados do CPF dela. Porque assim, tudo isso que você vai passando no seu CPF, qualquer coisa que você registra, fica em um banco de dados. E você, se você é um comunicador, na verdade, se você é uma pessoa física, qualquer pessoa pode pedir esses dados, entendeu? E aí ela foi lá e pediu esses dados pra essa farmacêutica e falou assim, eu quero tudo o que eu já passei, assim, com vocês, assim, que eu meti meu CPF, quero todas as informações. E aí eles foram lá e fizeram um arquivo, um puta arquivo gigante. E aí ela até brinca, né? Ela fala, vocês lembram o que vocês estavam fazendo no Dia dos Namorados de 2015? Não, né? Ele, pois é, eu também não lembro. Mas eu lembro que nesse Dia dos Namorados, eu possivelmente estava com meu ex-namorado e eu tenho certeza de que nesse dia eu tava com dor de cabeça. Porque tem um remédio pra dor de cabeça aqui, que eu comprei, registrado ali. Então você tem noção de que a indústria farmacêutica tá lembrando de algo que aconteceu com você 10 anos atrás, 5 anos atrás, enquanto nem você lembra disso. E esses seus dados, eles vão ser usados pra várias coisas. E aí ela faz alguns exemplos, assim, de como seus dados podem estar sendo usados na indústria farmacêutica. Um desses dados, um desses exemplos é, por exemplo, se você comprou um teste de gravidez, ou então tomou algum remédio de proteína, assim, que é conhecido por fazer com que o seu corpo seja preparado para ter a gravidez ali de forma mais segura. Quando você toma esse remédio, quando você compra esse remédio e passa seu CPF lá, essa indústria, ela pega os seus dados, ela vende para outras empresas, só pra você saber que existe a venda dos seus dados para outras empresas, tá? Ela não fica só na farmácia, ela vai pra, tipo, qualquer pessoa que pague bem pelo seu dado. E aí você já começa do nada a receber umas propagandas. Por exemplo, se você é uma pessoa que vai ter filhos, talvez você precise de um carro maior. Aí aparecem aquelas propagandas de carro de família, começa a aparecer uns rolês assim da Johnson, sabe? Começa a aparecer umas propagandas de berço, umas propagandas de como transformar um quartinho de um bebê assim, de forma que ele fique confortável. Começa a aparecer uns vídeos de mãe, entende? Todo o algoritmo começa a ser voltado para aquela sua passagem de CPF na farmácia. E aí eu fiquei pensando, puta merda, tudo o que a gente está consumindo, boa parte do que a gente está consumindo, é seguido pelo algoritmo. Mas também tem muita coisa que no algoritmo que a gente consome, que foi incluída ali, usando os nossos dados de farmácia, nossos dados de mercado, todos esses lugares que você mete o CPF, ou então mete o CPF para você ganhar o desconto. Você tem noção de como é que isso é bizarro? E aí ela se aprofunda mais nessa questão. A gente tá falando aqui, ela falando, né? A gente tá falando aqui de uma camada, assim, que a gente já vivencia. E aí ela começa a fazer suposições sobre isso. Digamos que você tem um plano de saúde, ou que você seja de uma empresa que te dá um plano de saúde. E digamos que você queira fazer o plano de saúde assim por fora, ou sei lá, mas enfim, você quer um plano de saúde. No momento em que você vai pedir o seu plano de saúde, você passa seus dados pra eles pegam o seu CPF e eles fazem uma leitura de todos os remédios que você toma. A partir do momento que eles identificam que você é uma pessoa problemática, que vai usar muito o plano de saúde, que vai precisar de remédios e que eles não vão lucrar tanto com vocês quanto com você, como eles vão perder, eles podem te negar o plano de saúde. Tá pegando? Tá pegando que a sua vida inteira fica na mão dos dados que você passou para a indústria farmacêutica? Futuramente a gente pode ter empregos negados devido a questões de saúde, porque a gente toma remédio tal. Por exemplo, se você tá fazendo um tratamento para leucemia, se você, tipo, pode não estar num estágio grave, pode estar um tratamento controlado, mas você tem leucemia. Então, por que aquela empresa vai te contratar se você pode ser um risco? Se você acabar, tipo, tendo um infarto, por exemplo, se você tem problema no coração,
coração, você do nada teve um infarto, a empresa não quer arcar com os custos, né, devido a todo o processo legal, CLT, blá blá blá, e ela não quer arcar com os custos. A primeira coisa que ela vai fazer é identificar se você tem esse problema, ela vai pesquisar quais são os seus problemas de saúde, para depois renegar o seu processo. E como é que ela faz para negar? Ela simplesmente não te contrata. Essa parte do plano de saúde foi a que me encucou mais. Porque é uma coisa muito fácil deles fazerem. Porque a gente tá falando da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela tem parceria, obviamente, com praticamente todos, se não todos, os planos de saúde. Então, o seu plano de saúde pode ser negado, porque em dado momento você passou um CPF pra comprar um remédio que você tava precisando. Se você tem uma doença que é tipo genética, por exemplo, eles começam a mapear a sua família baseado nos seus remédios. Digamos que você tem uma doença hereditária. E aí, você, futuramente, tem um filho. Seu filho vai ficar fichado com base nos seus dados como uma pessoa com aquela possível doença hereditária, e aí o seu filho pode ter a vida inteira dele, tipo, travada devido ao uso dos seus dados. Ele pode, por exemplo, não conseguir um emprego decente, pode não conseguir um emprego, ele pode não conseguir um plano de saúde, um seguro de vida. Tudo isso devido ao fato de que você tem uma doença, passou os seus dados para a indústria farmacêutica e eles estão usando esses dados para mapear as pessoas. Meu, sabe uma coisa que eu achei bem interessante? É que recentemente surgiu a polêmica dos testes de DNA. Sabe aqueles testes de DNA lá que tipo, você cospe num saquinho, manda pra empresa, ela vai lá e manda tipo, toda a sua árvore genealógica e tudo mais. Primeiro descobriram que isso era uma farsa, né? Teve um comunicador que ele fez esse teste 2 vezes, momentos diferentes do ano na mesma empresa, e vieram árvores genealógicas totalmente diferentes. E também descobriram que tem hackers e que essas empresas estão vendendo o seu DNA para as pessoas. E para que serve esse DNA? Exatamente para isso também, para eles fazerem um mapeamento genético das pessoas, para saber onde que vale a pena você investir, porque você vai lucrar mais em cima, e onde vale a pena você tirar completamente o suporte, porque se é uma pessoa que tem muita doença, se é uma pessoa que tem um histórico familiar que tem doenças graves e fez esse teste, eles podem parar de tipo te oferecer plano de saúde, te oferecer desconto, sabe, dificultar a sua vida para você não causar prejuízo financeiro para eles. E aí você pensa, não, mas como é que isso me afeta? Cara, se a pessoa tem o seu mapeamento genético, ela tem um mapeamento genético da sua família inteira, consanguínea, claro. Ela vai ter tipo um mapeamento genético dos seus primos, das suas tias, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, mapeamento genético dos seus filhos que nem nasceram ainda. E tudo isso pode ser usado para te privar de direitos, te privar de situações sociais que podem ser muito bem ocultadas. Por exemplo, se você não consegue um emprego, não é porque você tem problemas famílias, porque você vai causar um prejuízo para a empresa, ou porque não vale a pena te passar um seguro de vida, porque a maioria dos empregos CLT, eles têm um seguro de vida ali pro funcionário. Não é por causa disso, entendeu? É porque você é incompetente, que você não consegue arrumar um emprego, entende? Cara, isso estourou minha cabeça num nível, assim, sabe? Eu fiquei um tempão pensando nisso, eu falei, caralho, eu passei, assim, o CPF no negócio e agora minha vida tá marcada por isso. Sim. Sua vida tá marcada por isso. Provavelmente seus dados já foram vendidos há muito tempo, entende? E tem outra questão também, tá? Só pra vocês saberem, assim, que dá pra fazer isso. Tem como você entrar em contato com as farmácias. O problema é você saber todas as farmácias que você já comprou na sua vida. Isso aí é meio complicado. Mas tem como você entrar em contato com a farmácia. Tem como você pedir o retiramento dos seus dados. Você pode pedir a exclusão. Isso é garantido pela Lei de Proteção de Dados também, que ela tá começando a entrar em vigor, assim, a Lei de Proteção de Dados. A LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela te garante pedir esses dados. Você vê que você tem seus dados ali, você pode pedir a exclusão deles do sistema. E eles obrigatoriamente têm que excluir. Se eles vão excluir ou não, aí cabe aos órgãos competentes, entendeu? A gente não pode fazer muita coisa se eles mentirem pra gente. A gente não tem, enfim, muita noção do que acontece. Essa farmacêutica em específico que ela fez essa reportagem, eles falaram que você não precisa passar seu CPF pra pedir o desconto. Eles disseram, tem ali esse negócio assim, a gente tem essa política do CPF e tal, mas não é obrigatório, sabe? Você pode pegar o desconto sem. E você pode me perguntar, né? Por que eles podem colocar um valor tão alto nos remédios e dar um desconto tão grande? Como é que eles lucram por isso? Primeiro que eles estão lucrando com seus dados, né? Inicialmente. Segundo, existe uma tabela de preços que é feita pelo governo, tá? Não é uma coisa que a farmácia faz, em que ele dá a média de preço que um remédio pode ter. Quem decide
disse, é o governo, não é a farmacêutica. Se fosse a farmacêutica, a gente estaria pagando R$1.000 uma dipirona. Esses remédios, eles têm uma distanciação, assim, de valor enorme. E isso é uma crítica muito que o pessoal faz ao governo sobre como eles auxiliam a indústria farmacêutica nesses processos. Que, tipo, tem remédio lá que é antidepressivo caríssimo, de R$130, sabe? É R$130, assim, tipo, o máximo é 190, e aí o mínimo é R$25. Entende? Que quando eles dão esse desconto, eles não estão te dando desconto de verdade, eles só estão roubando seus dados mesmo. Como que o governo tá apoiando toda essa situação? Porque ele coloca um valor ali que seria um valor justo, assim, tipo, por exemplo, o valor da dipirona é R$1, mas o máximo que pode chegar a R$50. E aí a empresa fala, não, tô vendendo aqui a dipirona por R$50. Mas se você meter seu CPF aqui, eu te dou 95% de desconto. Entendeu como é que funciona, mais ou menos? Pois é isso que tá rolando, é isso que alugou um tripex na minha cabeça, é isso que tá me incomodando pra caralho. Nossa vida está sendo pega por todos os lados possíveis. Bem, expandidas, não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo, seu dislike se você não gostou. Provavelmente você não gostou do tema, mas você gostou de eu ter trazido o tema, você bota like aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aí, tipo, se você já foi encucado com isso, se você passa muito CPF ali na farmácia e tudo mais, joga aí nos comentários. Não joga o seu CPF, pelo amor de Jeová, não joga. Gente, coisas que você não pode colocar em comentários, número de telefone e CPF, pelo amor de Deus. Apoie o canal monetariamente, você pode mandar um pix pro canal pra pixladopan@gmail.com, tá aqui na sua telinha, assim como você pode se tornar um membro pelo valor de R$2,99, cara, tá barato pra caramba, então vira membro aí, apoia nós. Apoia o canal, ajuda nós a crescer. Não se esqueça também de seguir lá no site roxo, que também é lá do PAN, porque lá no site roxo eu faço lives com certa frequência. A gente pode bater um papo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!